got no old money. We got a whole lot of new money though. Raindrop, drop top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try. A meiose é um processo de divisão celular, sendo ela duas etapas que resultam ao final em 4 células filhas haploides. Esse processo acontece com o intuito de gerar gametas, femininos ou masculinos, com a metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Se difere da meiose 2, visto que a meiose 1 é chamada de etapa reducional, porque reduz o número de cromossomos à metade, através da separação dos cromossomos homólogos, sendo que cada célula receberá apenas um cromossomo do par. Já a meiose 2, chamada de etapa equacional, é parecida com a mitose, visto que conserva o número de cromossomos das células haploides, distribuindo-as nas células filhas. Na mitose 1, a prófase 1 é dividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, diferente da meiose 2, em que a prófase 2 é muito mais simples e rápida. Esse tipo de divisão é importante para que ocorra a reprodução de seres mamíferos, como por exemplo o ser humano. Contudo, vamos focar na meiose 2. Após a primeira divisão meiótica, as duas células haploides entram automaticamente em prófase 2. Na prófase 2, os cromossomos se condensam, núcleo e carioteca desaparecem e é formado um fuso automático, geralmente de forma perpendicular ao da primeira divisão. Após a prófase 2, inicia-se o processo chamado metáfase 2, onde os cromossomos, tendo atingido o máximo de condensação, alinham-se no plano equatorial da célula, ligados aos fusos e com as cromátides irmãs voltadas para os polos. Em seguida, tem início a anáfase 2, etapa em que, com a diminuição dos fusos acromáticos, as cromátides irmãs se separam em polos opostos das células, iniciando a formação dos núcleos das células filhas. Na fase seguinte, a telófase 2, o processo é inverso ao da prófase 2. Na telófase 2, as linhas do fuso automático desaparecem, os cromossomos descondensam e surgem novamente núcleo e carioteca. Por último, ocorre a citocinese 2, onde o citoplasma se divide, originando duas células filhas para cada célula proveniente da primeira divisão. Dessa forma, 4 células são o produto final da meiose. Como já sabemos, a meiose origina os gametas femininos e masculinos. No caso do ser humano, são gerados espermatozoides e óvulos. Na espermatogênese, após uma divisão mitótica, os espermatócitos entram em meiose, gerando 4 espermátides, que, após passarem pela maturação, caem nos túbulos seminíferos, prontos para agirem no processo de reprodução. Na ovulogênese, as ovogônias passam por uma divisão mitótica e dão origem a 2 ovócitos que, por sua vez, se dividem em meiose 1, originando um ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. O ovócito secundário e o corpúsculo polar entram em meiose 2, originando um óvulo e 3 corpúsculos polares.
Desses 4, apenas o óvulo é viável para a reprodução. Durante o processo de anáfase 2, as cromátides irmãs se dividem, indo uma para cada polo da célula. Nesse momento, pode ocorrer uma falha na divisão e um gameta ficar defeituoso, com mais ou menos cromossomos que o normal. É essa alteração cromossômica que origina a síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Down, um dos gametas fica com 24 cromossomos e se une a outro gameta com 23 cromossomos, tendo ao final 47 cromossomos e não 46. Na síndrome de Turner, as mulheres ficam com um cromossomo sexual X, ao contrário do normal, que é ter 2. Na síndrome de Klinefelter, os homens ficam com 2 ou mais cromossomos X, ao contrário do normal, que é ter 1. E essa é uma das principais causas da esterilidade no sexo masculino. Mitose e meiose diferenciam-se primeiramente pela finalidade. A mitose é responsável pela reprodução assexuada em organismos unicelulares, mas também é o que permite o crescimento celular e o reparo em organismos multicelulares como humanos. Já a meiose é um tipo mais específico de divisão celular que resulta em gametas, óvulos ou esperma, que contém metade dos cromossomos encontrados em uma célula-mãe. Outra diferença em relação às células-filhas. Na mitose, as 2 células-filhas são cópias idênticas geneticamente da célula-mãe. Já na meiose, as 4 células-filhas são diferentes geneticamente entre si devido ao crossing over que ocorre na primeira divisão em que os cromossomos trocam material genético. Elas também se diferenciam na quantidade de fases. A meiose passa por 8 fases, enquanto a mitose passa por 4. Diferencia-se ainda pela quantidade de células geradas ao final de cada divisão. A mitose origina 2 células filhas e a meiose 4.